Vamos iniciar a correção da semana 4 do PET 5. Essa semana está falando muito sobre grandezas e proporção. Nós temos até um texto aqui explicando um pouco sobre isso. Só que para facilitar, eu coloquei um exemplo e vou utilizar esse exemplo aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá. Eu peguei a frase aqui do próprio texto e coloquei aqui embaixo. Grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma provoca a variação da outra numa mesma razão. O que quer dizer isso? Quer dizer que, com o exemplo, vai ficar mais fácil. Ó, eu tenho 1 kg de carne, que custa R$30. Eu coloquei, o meu 1 kg é o valor de referência. Os R$30 também é o meu valor de referência. O que vai acontecer aqui? Quando eu pegar agora 2 quilos, o que aconteceu com o meu valor de referência do quilo? Aumentou. O que vai acontecer com o preço do outro valor de referência? Também aumentou. Então, quando ocorrer isso, ó, uma variação de uma ocorrer na mesma razão do outro, o mesmo também aumenta. Então, aumentei um, aumentei o outro. Aumentei um, aumentei o outro. Todos os dois acabaram aumentando, eu falo que ocorreu algo diretamente proporcional. Tudo bem? Da mesma forma, eu vou ter que comprovar se é uma grandeza proporcional. Como eu faço para comprovar? Eu pego uma das grandezas e divido pela outra. Então, vamos aqui. Vamos pegar o dinheiro, o reais, o preço, dinheiro. O dinheiro ficou sendo uma grandeza. Vou dividir pelos quilos. 30 dividido por 1 dá 30. 60 dividido por 2 também dá 30. Então, se der o mesmo valor, eu falo que são proporcionais. Então, é isso que eu vou usar aqui. Se um aumentou para 2, o outro 30 aumentou para 60, os dois aumentaram, são diretamente. Se um aumentar, então, professor, e o outro diminuir, aí não é mais diretamente. Aí nós vamos falar que as grandezas vão ser inversamente, tá bom? Só que aí nós vamos ver se é ou não proporcional. Nós vamos ter que conferir. Olha o outro exemplo aqui. Quando a grandeza aumenta e a outra diminui na mesma proporção, são inversamente proporcionais. Retirei aqui do texto também, tá? Isso aqui é do texto. Eu peguei o exemplo, ó. Um carro a 60 km por hora gasta 2 horas para chegar no destino. Então, usei o 60 é minha referência e a 2 horas é referência. Vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Olha, eu vou aumentar a velocidade. Aumentei para 120. Então, o que vai acontecer com o tempo? Se eu aumentei a velocidade para percorrer a mesma distância, o tempo diminuiu. Opa, um aumentou, o outro, a referência, diminuiu. Então tá, se um aumenta, o outro diminui, então não é mais diretamente, é inversamente. Agora vamos ver se é ou não proporcional, tá bom? Como que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, ó, o meu 60, por exemplo, já que são inversamente, eu posso pegar o meu 2 e multiplicar por 60. 2 vezes 60 dá 120. Vou pegar agora o 1 e vou multiplicar por 120. 1 vezes 120 dá 120. Então, pronto. São proporcionais. Então, a primeira, quando os dois aumentam, eu falo que é diretamente. Quando um aumenta, uma grandeza aumenta e a outra diminui, eu falo que é inversamente proporcional. Tudo bem? Vamos agora para a questão aqui. Primeira questão. Eu já deixei aqui a questão resolvida, para a gente ganhar tempo, tá? Nessa primeira questão, nós temos assim, ó. O preço de 1 litro de leite é R$3. Complete a tabela abaixo e responda se as duas grandezas, quantidade de produto e preço total. Então, o que é grandeza? A quantidade de produto, né? Quantidade de litro. E o preço total. Essas são as grandezas. Se são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. O primeiro já tinha preenchido. 1 litro de leite custava R$3. Para 2 litros de leite vai custar quanto? Só multiplicar. 3 vezes 2 deu 6. Para 3 litros de leite, eu pego 3, que é o preço do litro, vezes 3 litros, 9. Para 4, 3 vezes 4, 12. Para 5, 3 vezes 5, 15. Para 6, 3 vezes 6, 18. E 3 vezes 12, 36. E 3 vezes 24, 72. Preenchi, então, a minha tabela. Agora vem a pergunta. Será que é diretamente ou é inversamente?
Vamos ver. O 1 aqui e o 3 é a minha referência. Então, 1, o que aconteceu para 2? Aumentou. O 3, o que aconteceu para 6? Aumentou. Beleza, se aumentou, então já sei que é diretamente. Mas aí eu tenho que conferir agora se é proporcional ou não. Ó, todos vão aumentar. Ó. 1 para 4 aumentou e 3 para 12 aumentou. Tudo. Como que eu vou saber, então, se são proporcionais? Eu vou fazer uma divisão. Posso pegar, por exemplo, aqui, ó, 6 dividir por 2 dá quanto? Dá 3. 9 dividir por 3 dá quanto? Dá 3. 12 dividir por 4 dá quanto? Dá 3. Opa, tudo que eu dividi aqui vai dar 3. Então, pronto, é proporcional. Tá bom? Posso fazer diferente também. Eu posso fazer a divisão ao contrário. Ó. 1 dividir por 3 dá 0,333333. 2 dividir por 6 também dá 0,3333. A mesma coisa com todos. Ok. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre elas, né, é uma constante k, que é o valor da divisão. Se eu dividir, ó, 1 dividir por 3, eu vou encontrar 0,3333, uma dízima. Só que eu posso fazer também, aqui, ó, a razão dá um terço, porque se eu simplificar todas essas frações aqui, também dá um terço. Mas também eu posso fazer diferente. Eu posso fazer divisão, em vez de dividir 1 por 3, eu posso fazer a outra divisão, pegar o de baixo e dividir pelo de cima, só para ver se vai acontecer a mesma coisa. Então, vai acontecer de todo jeito. Ó. 3 por 1 é 3, 6 por 2 é 3, 9 por 3 é 3, 12 por 4 é 3. Então, pronto. Eu vou conferir. Então, se eu conferir, encontrei o mesmo valor em todas as divisões, quer dizer que eu encontrei uma constante. Então, é proporcional. Já vi que é diretamente porque os dois aumentam. Ó. E se eu dividir, notei também que deu uma constante, então já posso afirmar que isso aqui vai ser diretamente proporcional. Então, eu coloquei até aqui, ó, que as duas grandezas aumentaram. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 2 aqui, ó, já deixei resolvida também para facilitar. Olha aqui o exemplo. A tabela abaixo relaciona duas grandezas inversamente proporcionais. Opa, mas tá. Ele me perguntou lá embaixo, mas aqui já afirmou, já deu resposta. Tudo bem, vamos continuar. E quem são as grandezas? É a velocidade média e o tempo. Então, uma grandeza é a velocidade média, a outra grandeza é o tempo. Quem que é a minha referência? É aqui, ó, 20 e 30. A distância percorrida, falou, é 600 km. Então, falou, se eu andar 600 km em uma velocidade média de 20 km por hora, qual tempo eu vou gastar? Aqui embaixo, fez toda uma relação para mostrar como que eu faço essa conta. Ó, a velocidade é igual à distância dividida pelo tempo. Também posso pegar esse d, joguei para lá, você está multiplicando, dividindo, passa para lá, multiplicando, e o v que está aqui passa para cá, multiplicando. O t está dividindo, passa para lá, multiplicando. Então, distância é a mesma coisa, de velocidade vezes tempo. E posso também jogar o tempo para lá e descobrir. O tempo é igual a distância dividido velocidade. Então, nós temos três formulazinhas aqui, que de uma forma eu posso chegar em todas as outras. Então, vamos lá. Se eu pegar, então, 600 km por hora e dividir pela velocidade média, eu vou encontrar o tempo gasto. Tá bom? Então, se eu pegar a distância e dividir, ó, a distância dividida pela velocidade, eu vou encontrar o tempo. Se eu pegar a distância também, os 600, e dividir pelo tempo, eu vou encontrar a velocidade. Aqui, se eu pegar a distância e dividir pelo tempo, eu vou encontrar também a velocidade. E quem é a minha distância? A minha distância é a velocidade vezes o tempo. Então, quem é a minha distância? A velocidade, que é 20, vezes o tempo. Então, tem a relação aqui. Baseado nessas relações dessas fórmulas, eu vou fazer a minha tabela. Então, vamos lá. 600 km por hora, andando a 30 km por hora, 600 por 30 dá 20. Já preenchi. 600 por hora dividido por 40, vou encontrar 15 horas. 600 dividido por 60, vou encontrar 10. 600 dividido por 80, vou encontrar 7,5 horas. 600 dividido por 100, 6. 600 dividido por 120, 5. 600 dividido por 150, 4 horas. Já fiz a tabela. Agora vamos para a pergunta. Ó, agora é com você.
Complete o tempo em horas na tabela acima e responda as duas grandezas. Velocidade e tempo são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá. Minha referência é 20. 20 para 30 aumentou. 30 para 20 diminuiu. Opa! Então é inverso. Um aumenta ou diminui. 20 para 40 dobrou. 30 para 15 virou metade. Diminuiu. Então já sei. As grandezas são inversamente. Já sei que é inversamente. Já sei. É inversamente. Agora vamos conferir uma coisa. Se eu multiplicar 30 vezes 20, isso é 600. 20 vezes 30, 600. 15 vezes 40, 600. Todos que eu multiplicar vai dar 600. Então, pronto. Também provei que é proporcional. Eu já posso afirmar. São inversamente e proporcionais. Estão inversamente proporcionais. Pois uma aumenta, uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. E o produto entre elas é sempre um valor constante, que é quem? 600. Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Próximo, aqui nós temos assim. Escreva uma expressão, né? Escreva a expressão algébrica e representa a situação descrita a seguir. Empregando a letra P para representar o preço de um litro de leite. Então, vamos lá. Litro de leite, vou chamar de P. Comprei 4 litros de leite. Então, comprei 4 litros. Então, 4 vezes P. Paguei com uma nota de R$20 e recebi 4 de troco. Então, tem que pegar o quê? R$20. Desses R$20, eu vou tirar o valor que eu paguei. Então, menos o valor que eu paguei, que é 4P. E eu vou encontrar, receber R$4 de troco. Então, é igual a 4. Pronto, escrevi a expressão algébrica. 20 menos 4P é igual a 4. Tá bom? Se eu quisesse colocar assim também, R$4 que eu recebi, é o resultado de quê? Então, é igual a quem? A R$20 que eu paguei menos 4P. Também daria. Não faz diferença nenhuma. O que eu faço agora? Vamos resolver essa equação. Então, coloquei menos 4P é igual a 4. Vou passar o 20 para o lado de lá, vou trocar de sinal, menos 20. Vou fazer a conta agora. 4P é igual. Se eu tenho 4 e tiro 20, eu vou ficar devendo 16. Então, é igual a menos 16. Só que o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar tudo por menos 1, os dois lados, esse lado e esse lado. Por quê? Porque lá na frente, olha o que acontece. O 16 aqui e o 4 estão negativos. Esse 4 aqui lá na frente vai passar para o denominador. Eu não posso ficar colocando número negativo no denominador. Então, para isso não acontecer, e aqui é uma equação, se eu multiplicar os dois lados da minha equação por menos 1, ela vai passar a ficar toda trocado o sinal. Não é isso? Então, vamos trocar o sinal de tudo. Menos com menos do menos 1 dá mais, então mais 4P. Menos 16 com menos 1, menos com menos dá mais, então vai dar mais 16. Agora, meu 4 está multiplicando, P, e passa para o outro lado dividindo. Então, P é igual a 16, que já está lá, pego o 4 e passo dividindo por 4. Então, P é igual a 16 dividido por 4, enquanto 4. Pronto. Aí, respondi também até a primeira pergunta, né? Encontre o preço do litro do leite e responda as perguntas abaixo. Então, qual que é o preço do litro do leite? O preço é igual a R$4. Tranquilo? Letra A. Se você comprasse 3 litros de leite, qual seria o valor pagável? Se o preço é 4, eu vou multiplicar por 3. Então, 3 vezes 4, ou 4 vezes 3, é igual a R$12. Resolvido. Continuando. Quanto você deveria receber de troco ao pagar a compra com uma nota de 20? Então, peraí. Eu tenho R$20, menos, vou pagar os R$12, quanto que eu vou ter de troco? R$8. Então, essa aí está pronta. Agora, a letra B pediu para a gente completar essa tabelinha. Então, vamos lá. Falou aqui, X é a quantidade de produto e Y é o preço total a pagar. Então, preencha a tabela. Nós tínhamos aqui todo X, nós temos aqui a equação, que é Y igual a 4X, e nós temos aqui o par ordenado formando. Então, vamos lá. Se o x é igual a 0, eu vou substituir 0 no lugar do x. 4 vezes 0 dá o quê? Dá 0. Então, y é igual a 0. Par ordenado, 0 e 0.
Se o x vale 1, ó, vou colocar 1 aqui no lugar do x, ó. 4 vezes 1 é quanto? É 4. Então está respondido. Ordenado 1 e 4. Se o x for 2, 4 vezes 2 é 8. Ordenado 2 e 8. Se o x é 3, 4 vezes 3 é 12. Ordenado 3 e 12. Se o x é 4, 4 vezes 4 é 16. Ordenado 4 e 16. Depois de encontrarmos o par ordenado, pediu para que a gente fizesse o gráfico dentro do plano cartesiano. Está aqui o plano cartesiano. Ó. Esse aqui nós temos que fazer o gráfico. Coloquei aqui do lado quais são os pares ordenados para a gente fazer o desenho no plano cartesiano. Então, marquei os pontos, ó, 0 e 0. Deixa eu tirar essa. Então, marquei o ponto, ó, 0 e 0 de azul. Marquei o ponto 1 e 4, ó, 1 e 4 de azul. Marquei o ponto 2 e 8, 2 do x, 8 do y, de azul. 3 e 12, 3 e 12, está aqui o ponto. E 4 e 16, 4 e 16, marquei. Depois de marcar os pontos, nós vamos ter que fazer uma reta aqui. Então, vamos fazer essa reta. Aí, terminei de fazer a reta. Então, essa é a nossa reta do gráfico da minha questão, da minha tabela que eu fiz lá em cima. Agora, nós temos que responder. Né? Perguntou se esse gráfico é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos avaliar. Vou pegar a grandeza 1. 1 e 4 como referência. Ó. Vou pegar o 1 e o 4. 1 aumentou para o 2. Então, 1 aumentou para o 2. O 4 vai aumentar para 8. Opa, os dois aumentaram. O outro. O 1 aumentou para 3. O 3 vai gerar quem no y? 12. Então, 1 era 4. 4 virou 12. Também aumentou. Então, todos vão aumentar. Se vai aumentar, eu falo que isso aqui é o quê? Diretamente. Beleza? Os dois aumentaram diretamente. Então, é diretamente. Vamos conferir se é proporcional ou não. Como que eu vou conferir se é proporcional ou não? Vamos fazer uma divisão. Ó. 12, que eu tenho aqui. Pegar o mesmo dele aqui. Ó. E o 3. Ó, 12 e 3. 12 dividido por 3 dá quanto? Dá 4. 16 dividido por 4 dá quanto? Dá 4. 8 dividido por 2 dá quanto? Dá 4. 4 dividido por 1 dá quanto? Dá 4. Só aqui que não vai ter jeito, porque 0 dividido por qualquer coisa é 0. Tá? Só que aqui eu já vi. 4 dividido por 1 é 4. 8 dividido por 1 é 4. Então aqui vai ter uma proporcionalidade. Ó. Quem que é minha constante? É 4. Então pronto. Então eu já posso afirmar que eles são diretamente proporcionais. Agora vamos aqui para a questão 4. A questão 4 tem uma atividade falando de uma velocidade de um carro e o tempo que ele gastou. Então está assim, ó. Um veículo viajando a uma velocidade constante de 120 km por hora gasta 3 horas em um determinado percurso. Considerando que a velocidade de deslocamento seja constante, vai continuar andando, né, constantemente, sem mudar de velocidade, qual seria a sua velocidade se o tempo gasto nesse percurso fosse de 6 horas? Gente, isso aqui a gente dá para fazer até de cabeça, porque eu mostrei quase uma regra aqui embaixo, mas vamos de cabeça aqui, só para entender. Se eu estou andando a 120, eu gastei 3 horas. Se eu vou gastar o dobro de horas, quer dizer que vai acontecer com a minha velocidade. Minha velocidade tem que diminuir pela metade. Não é? Quanto mais devagar eu vou, mais tempo eu gasto. Então, se eu dobrei o tempo, o que eu tenho que fazer com a velocidade? Isso, metade. Tem que diminuir para metade. Dobro um, então tem que ter metade do outro. Então, aumentar a velocidade para gastar 6 horas teria que ser 60 km por hora. É de cabeça. Então, as duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Então, vamos lá. Se eu vou diminuir a velocidade e o tempo vai aumentar, ó, 120 diminuiu para 60. 3 horas aumentou. Um diminuiu, o outro aumentou. Então, eu falo que eles são inversamente. Tá bom? Mas agora eu vou mostrar como que a gente resolve aqui quando é inversamente proporcional ou também quando for diretamente. Vamos relembrar um pouco a regra de 3 simples. Eu vou separar as grandezas, vou colocar grandeza e grandeza. Quais grandezas que eu tenho aqui? Eu tenho tempo, que é horas, tenho tempo,
E a outra grandeza é a velocidade. Aqui. Aí eu montei o primeiro, ó, com o tempo de 3 horas e a velocidade de 120, ó, tempo de 3 horas e velocidade de 120. Depois o meu tempo aumentou para quanto? Para 6 horas. Ó, o tempo aumentou para 6. Nessa hora que eu montar aqui, eu vou ter que avaliar se é diretamente ou se é inversamente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu escrevi aqui, ó. Vou avaliar. Se o tempo aumenta, quer dizer que a velocidade foi menor. Então, ó, o tempo aumentou, quer dizer que minha velocidade vai ter que diminuir. Então, aqui eu já percebi que essas grandezas são inversamente proporcionais, pois uma aumenta e a outra diminui. Quando acontece isso, o que eu faço? Eu copio tudo de novo, só que eu vou pegar um desses aqui, ó, ou esse aqui, e vou inverter. Por isso que o nome é inversamente, quer dizer que um deles eu vou ter que inverter. Então, eu vou escolher o de cá. Ó. O que está em cima, eu coloco embaixo, está embaixo, eu coloco em cima. Só vai inverter. Pronto, depois que eu faço isso, ó, o que eu fiz? Ó, eu fiz uma marcação desse e marcação desse. O que é essa marcação? Quer dizer que eu vou multiplicar cruzado. Eu vou fazer uma multiplicação cruzada aqui. Para isso, eu já sei que ele é inversamente proporcional, por isso que eu inverti. Por isso que eu tenho que conhecer se é inversamente ou diretamente. Depois que eu multiplico cruzado, o que eu faço? Ó, x vezes 6 dá 6x. 3 vezes 120, então, é igual a 3 vezes 120, 360. X é igual, 360 já está lá. O 6 está multiplicando, passa por lá de lá dividindo. 360 dividido por 6, 60. Pronto. A resposta aqui em cima. Esse aqui de cabeça já deu para fazer, mas quando acontecer de não conseguir fazer de cabeça, você vai fazer essa conta aqui, ó. Vai montar essa regra de 3 simples. Tudo bem? Agora, questão 5. Questão 5, eu já tenho um gráfico montado, pronto. Pediu apenas para eu interpretar esse gráfico. Muito simples. Olha aqui, ó. Já tem um gráfico aqui. Tá vendo? E vou interpretar ele. De que maneira? Olha, aqui embaixo refere-se aos litros de leite. Aqui em cima refere-se à quantidade produzida de sorvete. Então, lá, analisa o gráfico abaixo e responde o que se pede. Então, ó, aqui são quilos de sorvete, que seria o meu Y, minha reta Y, tá? Eixo das ordenadas. Minha reta X refere-se à quantidade de litros gasto. Então, nós vamos gastar, ó, um exemplo aqui, ó, 10 litros de leite, eu gastei para fazer, leva aqui em cima, quantos quilos de sorvete? 5 quilos de sorvete. Então, baseado nisso aqui, nós vamos responder as questões. Ó. Para fazer 2 quilos de sorvete, precisa de quantos litros de leite? Então, eu vou encontrar os quilos de sorvete, 2 quilos, né? 2 quilos de sorvete está aqui. Eu vou levar até o gráfico e vou descobrir quantos litros de leite, ó. Então, eu trouxe aqui no gráfico, ó, o 2, chegou até aqui. Agora, eu vou descer ele para a reta X, para descobrir quantos litros eu gastei. Então, eu disse aqui, ó, o 2 litros, 2 quilos de sorvete, eu gastei quanto? Um X, ó, quantos litros? 4 litros. Então, pronto, ó, 4 litros de sorvete. Letra B. Com 8 litros de leite, posso fazer quantos quilos de sorvete? Então, vou fazer aqui agora. Vou pegar do 8, ó, o 8, trouxe até aqui, agora eu vou levar na reta Y. Então, eu trouxe aqui, ó, 8 litros de leite, eu vou subir, vou levar até o Y, produzir quantos quilos? 4 quilos de sorvete. Então, isso eu vou fazer com todos os outros, ó. Para 5 quilos de sorvete, então, ó, 5 quilos de sorvete, vou trazer até aqui e vou descer. Produzir quantos? 10 litros de leite. Agora vem a pergunta. As duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vou pegar de referência aqui o 2, que 2 litros de leite, que vai produzir 1 quilo de sorvete. O 2, eu vou aumentar para 4. Então, aumentei. A quantidade produzida, que era 1, foi aumentada para 2. Então, os dois aumentaram, não é? Então, eles são diretamente. Vamos conferir com mais um. Ó. O 2, vou aumentar aqui para 6. Só que produzindo com 6 litros de leite, eu vou produzir 3 quilos de sorvete. Então, o 2 aumentou para 3.
Então, também aumentou. O 1 também aumentou para 3. Também aumentou. Então, pronto, já sei que ele é diretamente proporcional. Como que eu vou conferir? Eu posso fazer divisão. Vamos pegar aqui o 8 e dividir por 4 dá 2. Vou pegar aqui o 4, dividir por 2 dá 2. Vou pegar o 6 aqui e vou levar ele, dividir por 3, dá 2. Então, deu uma constante. Então, pronto. Já posso falar com certeza que é diretamente proporcional. Aí tem uma outra pergunta agora. Mas vamos analisar aqui. Com 2 litros de leite, eu produzia 1 quilo. Produzia metade de sorvete. Com 4 litros de leite, eu produzi 2 quilos. Produzia metade de sorvete. Então, ficou fácil agora, né? Aqui. Com 10 litros de leite, posso produzir quantos quilogramas de sorvete? Desculpa, com 100 litros de leite, posso produzir quantos quilogramas? Não é metade? Então, posso produzir quanto? 50 quilos de sorvete. Eu já tinha visto que ele era diretamente proporcional. Então, ficou fácil de fazer os cálculos. Questão 6. Sexta questão. Nós temos aqui uma receita. Está falando da receita do bolo da Lili. Essa receita dá para fazer um bolo para 5 pessoas alimentarem. Tá? E aqui nós temos os ingredientes. Baseado nesse modo de preparo, nessa receita, iremos responder as questões. Letra A. Para se fazer 2 bolos, 2. Então, vou fazer o dobro de bolo. O que eu vou gastar? O dobro de ingrediente. Beleza? Então, basta pensar nisso. Utilizando essa receita, precisa de quantos copos de farinha de trigo? Então, vamos lá. Se é fazer o dobro de bolo, 2 bolos, é o dobro de receita. Quanto de farinha de trigo? Eu tinha 200 ml de trigo, que era o quê? 2 copos. Então, agora eu vou gastar quantos? 4 copos ou 400 ml. Só pensar nisso, gente, mais nada. Vamos para a próxima. Para servir 40 pessoas, precisa-se fazer quantos bolos seguindo essa receita? Vamos pensar um pouco aqui. Para 5 pessoas, é um bolo. Fácil, né? Para 40 pessoas, basta eu dividir. 40 dividido por 5, dá quanto? Dá 8. Então, basta eu produzir quantos bolos? A resposta aqui, 8 bolos. Depois, letra C. Mamãe fez a receita do bolo para servir de lanche aos meus colegas. Ela usou 1 dúzia de ovos. Quantos bolos ela fez? Ela usou 12 ovos. Então, vamos lá. Nesse bolo aqui, gasta quantos ovos? 3. Então, basta pegar 12 e dividir por 3. Eu só usei 12, então 12 dividido por 3 dá para fazer quantos bolos? 4. Então, fez 4 bolos. Continuando. Quantas pessoas podem ser servidas com os bolos feitos por minha mãe? Então, se ela fez 4 bolos, esse bolo não é para 5? 4 vezes 5 dá quantas pessoas? 20. Então, fez bolos para 20 pessoas. Letra D. Dispondo de todos os demais ingredientes em quantidades suficientes, com 1 litro de leite, posso fazer quantos bolos? 1 litro de leite. Vamos ver aqui. Um bolo eu gastei 200 ml. 1 litro é 1000 ml. 1000 dividido por 200 dá 5. Entendeu? Então, um bolo eu gastei 200 ml. Tá aqui. 1000 é 1 litro. 1000 ml é 1 litro. Então, 1000 dividido por 200 dá 5. Então, quer dizer o quê? Quantos bolos eu posso fazer? 5 bolos. Então, dá para fazer 5 bolos. Tranquilo? A última parte, para encerrarmos essa correção, nós temos aqui, leia e reflita. Diâmetro. Qual o diâmetro da forma de bolo? Compare essas medidas com as de forma de bolo se você tiver em casa. As medidas são iguais ou tem diferença? Então aí vai depender, né? Cada um vai pegar a forma e vai medir. Mas diâmetro, na verdade, é o quê? É você medir passando de um lado até o outro, assim, Então, geralmente, aqui pode ser uma forma de bolo. Então, o diâmetro é quando você mede passando sempre no centro aqui da forma. Vou pegar um lado
trazer até o outro e passando aqui, ó, nesse centro. E vai medir desse ponto onde eu pus aqui até esse ponto, passando pelo centro, tá? Aí você vai encontrar o diâmetro. Aí você vai medir na sua casa e cada um vai ter uma forma diferente. Então, se são formas diferentes, vocês vão ter valores também diferentes. Tá bom? Vamos para outra. Ó. 200 ml. Verifique se você tem um copo de 200 ml em sua casa. Compare a medida usada para medir a quantidade de leite da receita do bolo. Pegue uma caixa de 1 litro de leite vazia e tente colocar 1 litro de água usando o copo de 200 ml. Quantos copos serão necessários para encher a caixa de 1 litro? Então é fácil. 1 litro é 1000 ml. Se o seu copo tiver 200, você vai ter que gastar 1000 dividido por 200, 5 copos. Então, se você encheu o copo, 5 copos e colocou e deu certinho, quer dizer que seu copo é de 200 ml. Se você encheu os copos, colocou 5, sobrou água, a água vazou, seu copo tem mais de 200 ml. E se você colocou 5 copos e faltou, quer dizer que seu copo tem menos de 200 ml. Tá bom? Então, fácil também essa aí, né? Próximo aqui, ó. Claras em neve. O que significa claras em neves na receita? Como você pode fazer isso? Claras em neve é quando você pega a clara do ovo, pode usar um garfo ou um batedor, né? Ou uma batedeira normal também. E vai batendo, até ela ficar parecendo uma nevezinha. Você chega a colocar num prato e vira de cabeça para baixo, ela nem cai. Então, isso quer dizer claras em neve, tá bom? Podemos fazer batendo com um garfo, com um batedor ou com uma batedeira. O batedor parecendo um araminho enrolado, parecendo uma molinha, que você vai movimentando também e forma a clara em neve. Depois nós temos aqui, ó, homogênea. Homo significa único. Gênea que vem de mistura, tá? É quando você, ó, o que significa massa homogênea na receita? Como você pode fazer isso? Então, massa homogênea é quando você acha que tem uma única coisa ali dentro. Quando você não vê mais nada. Você misturou tanto que a mistura está perfeita. Então, você pode fazer isso como? Misturando bem a sua massa. Né? Amassando bem, movimentando ela, fazendo uma boa mistura. 180 graus. Qual a medida da temperatura do forno que foi indicada na receita? Então, aqui está falando de 180 graus. Então, a medida do forno, nós podemos olhar lá na receita. Ó. Aqui, ó. Leve por 35 minutos a um forno a 180 graus. Então, essa aí é a temperatura escolhida para o bolo assar. Sopa. O que significa colher de sopa na receita? Quais são os ingredientes que você precisa medir com essa colher? Sopa é aquela colherzinha normal que ela tem um fundo, que dá para você pegar água com ela, se você quiser um pouquinho, dá para pegar uma sopa mesmo de criança, uma papinha de criança, é aquela colher normal. Então, essa colher foi usada para medir alguns ingredientes. Vamos lá. Aqui nós podemos ver qual. Ó. Ali, ó, 2 colheres de sopa de margarina. Então, as colheres você usa para tomar sopa. Com margarina, 2 colheres. E também foi usada para medir também o fermento em pó. Tá? A colher de sopa, fermento em pó. Tem gente que até come com a colher normal. Eu não, eu gosto de garfo. Mas cada um tem uma preferência. Então, gente, está aí respondido a nossa semana 4 do PET 5. Essa eu fiz mais rápido, porque ia ser muito grande se eu fosse resolver uma por uma com vocês aqui. Eu já deixei as respostas colocadas para gastar menos tempo. Mesmo assim, gastamos aproximadamente aí 35 minutos. Tá bom, gente? Tchau.